Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus porque as misericórdias do Senhor têm sido renovadas sobre nossas vidas. Nós somos gratos por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós vamos, amados irmãos, passar mais um momento em meditação na palavra do nosso Deus. Estaremos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus neste mês de fevereiro, quando nós celebramos 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Cachoeiras de Macacu. Estaremos aqui refletindo um pouco sobre a Igreja do Senhor, da qual fazemos parte, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus por esse privilégio glorioso em poder fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ser alcançado pela graça maravilhosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e poder servir ao nosso Deus na Igreja Presbiteriana de Cachoeiras de Macacu. Se você ainda não faz parte, você é o nosso convidado para também fazer parte desta igreja que proclama o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Deus que assim esteja preparando o nosso coração para esse momento de reflexão da sua palavra. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de mais uma vez poder meditar na tua palavra, proclamar a tua palavra através deste canal. Ó Deus, que o Senhor esteja assim nos preparando, nos abençoando, tanto a mim na proclamação, quanto a todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor, para que assim possam compreender a mensagem da Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos e assim nos entregamos em Tuas poderosas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, quero nesta oportunidade compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. O texto da Escritura Sagrada diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Muito bem, meus queridos. Quero então meditar com meus amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, sobre estes versículos registrados na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Nesta carta, o apóstolo Paulo dá ao jovem ministro muitas instruções, várias instruções a respeito de sua própria vida pessoal, como ministro do Evangelho, mas também muitas recomendações, muitos ensinos a respeito de como deveria funcionar, como deveria ser, né, na igreja do Senhor, a qual Deus havia chamado Timóteo para se tornar um líder, né, um pastor daquela igreja. E assim então o apóstolo Paulo, ele traz várias recomendações, vários ensinos, e aqui nesses versículos ele está dizendo para Timóteo que estava escrevendo e com a esperança de em breve poder vê-lo. Mas ele acrescenta: se eu tardar, quero que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí ele acrescenta com o que ele chama de grande mistério da piedade, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, né? Ele é a pedra angular. Sem Cristo não existe igreja. A igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
mas eu gostaria de destacar aqui nesse texto, meus amados irmãos e irmãs, algumas expressões que o apóstolo Paulo usa, né, e que devemos aplicá-las na nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados, né, pela graça maravilhosa em Cristo, aquele que se sacrificou no nosso lugar. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, aquele sim que foi manifestado em carne, que foi justificado, contemplado, pregado, crido, né? E também recebido na glória, como o apóstolo Paulo expressa aqui no grande mistério da piedade. Então, uma vez que nós somos do nosso Senhor Jesus Cristo, pertencemos a Cristo como sua noiva, né? Pertencemos como sendo Ele o cabeça e nós o corpo de Cristo. Somos a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo escreve, né, para Timóteo a respeito da igreja, né, na qual somos nós. Mas assim como somos cada um de nós, ou melhor, fazemos parte, né, da igreja como membros de um corpo, também somos constituídos em uma organização. Fazemos parte de uma comunidade, né? Somos igreja juntamente com os nossos irmãos. E assim também nos reunimos, né? E assim a igreja ela tem sido constituída ao longo dos séculos. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de completar, né, se Deus assim permitir, no dia 16 de fevereiro, 57 anos de organização aqui na cidade de Cachoeiras de Macacu. E assim como o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, o desejo do nosso coração é continuar sendo uma igreja, como diz aqui, uma igreja do Deus vivo, sendo uma casa de Deus, a igreja do Deus vivo, né? É esse o desejo do nosso coração, que cada um de nós, como pessoa, possamos ser o santuário do Espírito Santo, mas que também o templo, o lugar onde nós reunimos para adorar a Deus, onde estão ali as pessoas reunidas, possa naquele lugar também ser conhecido como a casa de Deus e a igreja do Deus vivo. Né? Nós devemos nos proceder, ter um procedimento agradável aos olhos do Senhor. E uma das coisas que o apóstolo Paulo destaca aqui para Timóteo, e que eu realmente gostaria de refletir sobre esta palavra, é quando ele diz que nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja do Deus vivo. Ele completa e diz: coluna e baluarte da verdade. Esse é o nosso grande compromisso como igreja, ser coluna e baluarte da verdade. Nós cremos em Jesus Cristo e é Ele que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus Cristo, a verdade viva, nós somos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós não podemos negociar com a verdade que liberta, a verdade que é Cristo. Nesses tempos que vivemos, né, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engano, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Precisamos continuar firmados na verdade. Infelizmente nós temos visto, né, tantas igrejas, tantas religiões que estão enganando as pessoas. Mas nós precisamos continuar firmados na verdade da palavra de Deus, na verdade do Evangelho, doa quem doer. É claro que para proclamar a verdade, nós não temos que ferir ninguém, não temos que constranger, não temos que atacar ninguém, mas nós não podemos negociar com a verdade. Devemos proclamar o Evangelho conforme ele foi anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. Devemos continuar firmados na verdade. Se você é membro da Igreja de Cristo, então, meu amado, lembre-se disso. Não podemos negociar com a verdade. Né? A igreja é a igreja coluna e baluarte da verdade. Né? Coluna e baluarte são palavras sinônimas, né, para mostrar
que a igreja ela está firmada, ela está ancorada, tem uma base muito forte que é a verdade. E quando a igreja passa a negociar os seus princípios, deixa de falar a verdade da palavra de Deus, então aí ela enfraquece. Aí na verdade até deixa de ser igreja. Então nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Nós louvamos a Deus por 57 anos, que Deus tem nos permitido estar aqui na cidade de Cachoeira de Macacu, sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, proclamando o evangelho da verdade. E a nossa oração é que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando, nos encorajando a viver essa verdade que liberta. E nós sabemos que a verdade é Cristo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o mistério da piedade e nós estamos aqui para proclamar essa verdade. Sem Cristo não há salvação. Nós anunciamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você, meu amado, venha fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e assim recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal, para que você possa também estar liberto, né? Liberto da mentira, do engano, porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz também que ele é o pai da mentira. Mas o Senhor nos ensina a viver na verdade, né? Não viver com falsidade, não viver no engano, sendo enganado, enganando a nós mesmos, mas viver a verdade conforme está contida na palavra de Deus. E que nós possamos estar firmados cada vez mais, possamos proclamar essa verdade cada vez mais, viver essa verdade para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, a todos nós, membros da igreja, aqueles que ainda não são, mas que em breve, se Deus quiser, também se tornarão, né, e assim possamos viver essa verdade, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que assim continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando coragem para proclamar a verdade, viver essa verdade do Evangelho, para assim vivermos nesse mundo, anunciarmos o nosso Salvador e o aguardarmos, né, até o dia em que Ele virá para buscar a sua igreja. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós assim oramos, gratos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concede, em poder falar da verdade que liberta, falar de Jesus, falar do Evangelho. Ó Deus, queremos te agradecer pela igreja, a igreja a qual fazemos parte, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Te louvamos, ó Pai, por esse privilégio grandioso, maravilhoso, por termos sido alcançados, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que se deu por nós na cruz do Calvário e assim nos garante a salvação, a vida eterna. Louvado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, continue falando aos nossos corações, abençoando, Pai, especialmente aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que ainda não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, toma cada vida em tuas mãos, fala ao coração, transforma, liberta, faça a obra, ó Deus, que só o Senhor pode realizar. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, te agradecemos por mais este momento, que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, nos guardando, ó Deus, e assim prossigamos em proclamar essa verdade, sendo verdadeiramente coluna e baluarte da verdade, como igreja do Deus vivo. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, que Deus continue abençoando cada um de vocês. É uma alegria poder estarmos juntos aqui por este canal, compartilhar da palavra do Senhor, que você possa se inscrever se ainda não se inscreveu, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E domingo, né, se Deus permitir, a igreja estará aberta, 9 horas da manhã, para momento de oração, de reflexão da palavra, de louvor a Deus. E também às 19 horas, culto presencial. Você é o nosso convidado, tá bom? Um grande abraço para todos, né, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.